Olá e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Cláudia, sou psicóloga e aqui falamos sobre parentalidade, desenvolvimento e saúde mental infantil. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar da fase dos nãos, ou seja, aquela fase por volta dos 2 anos em que as crianças dizem muitos nãos e os pais ficam sem saber o que fazer. Quando a criança diz não para quase tudo. Venha ver o que fazer. Vamos perceber porque é que esta fase dos nãos aparece no desenvolvimento e como é que podemos ajudar a criança a lidar com esta fase, facilitando o seu desenvolvimento. Esta fase, digamos assim, dos nãos é um comportamento normativo, faz parte do desenvolvimento saudável da criança e relaciona-se com o aumento da autonomia da criança. Tem a ver com o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento motor e o desenvolvimento da linguagem. Crescem as capacidades cognitivas, ampliam-se os movimentos e incrementa-se a linguagem. Ao nível dos movimentos, ao nível motor, é uma fase em que a criança começa a explorar o mundo, a conseguir ter mais autonomia na sua deslocação. E aqui é importante perceber se não estamos a dizer muitos nãos à criança. Ou seja, se o ambiente que temos em casa está preparado para receber esta autonomia, esta maior autonomia da criança, esta maior exploração. A criança, por volta desta idade, começa a sentir a necessidade de explorar, de mexer, de tocar em várias texturas. Eu estou a dizer isto porquê? Porque a criança ela vai querer tocar no candeeiro que nós temos na sala, ela vai querer mexer na jarra, ela vai querer abrir gavetas e nós, se não temos o ambiente preparado para a criança, vamos estar constantemente a dizer não, não mexas aí, não podes ir para aí, não abras a gaveta, não comas isso. E se o que a criança mais ouve são nãos, e a criança ouve dezenas de nãos por dia, o que ela vai replicar, o que ela vai dizer é não. E por isso é importante nós percebermos se o ambiente está preparado para receber esta maior autonomia da criança ao nível dos movimentos. Depois, ao nível da linguagem, a criança, por volta desta idade, começa a ter consciência que a sua voz é uma ferramenta de comunicação e vai começar a usá-la. E depois, muito importante, é o desenvolvimento cognitivo. A criança, nesta idade, começa a ter consciência que é um ser independente dos seus cuidadores. Ou seja, há um incremento da consciência de si mesmo, como um ser individual. Isto faz parte do processo de individualização. A criança está a descobrir e a marcar o seu lugar no mundo e vai testar quais são os seus próprios limites, os seus limites pessoais e os limites do outro. Aos 2 anos de idade, a criança acabou de chegar a este mundo. Ela não domina ainda a língua, não tem ainda a maturidade emocional, ainda não sabe nada do que é viver neste mundo e acabou de descobrir que é um ser independente dos seus pais. Portanto, imaginem o que é isto para uma criança. Para perceberem o que é isto, imaginem-se a ir para um país que não fala português, vocês não sabem a língua desse país, não conhecem os rituais, os costumes desse país, não sabem como devem estar e socializar com o outro. Primeiro vão sentir uma grande frustração de manhã à noite e depois o que vão fazer é fazer tentativas, vão testar comportamentos. Vão comportar-se de determinada forma para ver qual é a reação do outro. Depois vão voltar a testar esse comportamento com essa pessoa, com outra, para ver se a reação é a mesma. E é neste processo de testar os limites, os vossos limites e os limites do outro, que vão aprender a comportar-se, a estar naquela sociedade. Com a criança é a mesma coisa. Ela acabou de aterrar neste mundo, não sabe como comportar-se, ainda não sabe comunicar com o outro e está a fazer tentativas. Está a testar, a descobrir e a marcar qual é o seu lugar no mundo. E para além desta descoberta, deste sentimento do que é existir
para além do outro, para além das figuras de vinculação, para além deste sentimento de existir independente dos seus cuidadores, temos também as duas necessidades emocionais básicas, que é a necessidade de aceitação e importância. A criança tem a necessidade de se sentir vista, ouvida, aceite como pertença da sua família e também tem o sentimento de importância, ou seja, de sentir que tem poder, tem autonomia, tem alguma escolha sobre o que se passa ao seu redor e sobre a sua vida. Se não criarmos oportunidades para a criança poder manifestar este sentimento de existir além das suas figuras de vinculação e também este sentimento de aceitação e importância, o que vai acontecer é que a única forma que a criança tem para satisfazer estas necessidades e sentimento é dizendo não, agora que descobriu que a sua voz tem poder. Porque quando ela diz não, isso causa uma reação no outro. Ao dizer não, a criança recebe atenção do outro, sendo que muitas vezes a atenção que recebe é uma atenção negativa, mas ainda assim é atenção. Então agora vamos ver o que é que nós podemos fazer que ajude ao desenvolvimento, ou seja, que facilite o desenvolvimento da criança nesta fase tão particular. Uma coisa que podemos fazer é dar o poder de escolher à criança, ou seja, oferecer escolhas aceitáveis para que a criança se sinta vista e ouvida e tenha um sentimento de autonomia, de poder sobre a sua vida. Ou seja, algum controle no ambiente que a rodeia. E por isso, podemos oferecer duas escolhas. Por exemplo, na hora da refeição, queres comer esta banana ou esta maçã? Na hora de vestir, queres vestir este casaco amarelo ou esta camisola verde? Enfim, podemos ao longo do dia ir dando várias opções à criança, não mais que duas. Ao longo do dia podemos ir oferecendo escolhas à criança. Damos duas escolhas para a criança decidir e sentir-se importante e sentir que tem voz e que é vista e ouvida. Depois, muito importante é envolver a criança, dar oportunidades para a criança ajudar. As crianças adoram ajudar os adultos, sentem-se importantes, sentem-se mesmo com poder de estar a ajudar. Podemos dizer: eu preciso da tua ajuda, queres levar a mochila ou o casaco para o carro? Tu decides. É muito diferente de mandar, de dizer: pega na mochila e no casaco e vamos para o carro. Depois, ter rotinas estabelecidas. Quando há uma rotina, há um sentimento de previsibilidade e de segurança na criança e ela já sabe o que vai acontecer a seguir, portanto não é novidade, não é então tão provável que a criança diga não àquilo que ela já está acostumada a fazer. Depois, usar o humor e a brincadeira. As crianças respondem muito bem quando um pedido se torna um convite para brincar, para jogar. E podemos fazer estes convites para ajudar as crianças a fazerem as tarefas mais difíceis ou que são mais resistentes. Por exemplo, na hora do banho, podemos levar para o banho o animal preferido da criança. Podemos perguntar: olha, hoje qual é o animal que queres que vá tomar banho contigo? Podemos levar canetas que dá para escrever nos azulejos ou no vidro. Enfim, criar uma brincadeira naquela hora que muitas vezes é uma hora que provoca alguma resistência nas crianças, porque vão ter que deixar de brincar no seu quarto, vão ter que deixar de fazer alguma coisa que estavam a gostar muito para ir tomar banho. Por exemplo, na hora de arrumar os brinquedos, podemos criar um desafio, podemos dizer, por exemplo: vou contar até 10 e vou ver quem é que consegue pôr mais brinquedos aqui dentro desta caixa. Pois muito importante é perguntar ao invés de mandar. Por exemplo, quando está frio na rua e nós queremos que a criança vista um casaco, em vez de dizer: vai vestir o casaco, podemos dizer: olha, está frio lá fora, o que é que tu achas que tens que fazer para não sentires frio lá fora, para te sentires mais quentinho?
Depois, muito importante é dar avisos à criança quando vamos ter que terminar alguma coisa que ela está a fazer para ir fazer outra coisa. Por exemplo, no parque podemos dizer, olha, daqui a 5 minutos nós vamos embora, queres ainda ir andar um bocadinho mais de baloiço ou no escorrega? E podemos usar um cronómetro, que é um recurso visual que ajuda as crianças a ter a noção do tempo. Aqueles cronómetros, as galinhas, os ovos, em que nós pomos os minutos e ele vai rodando e depois quando chega ao tempo que nós definimos, faz um barulho, uma música. As crianças gostam muito de cronómetros e gostam de ser elas próprias a colocar os minutos. Isto é um recurso visual que ajuda a criança. Depois, muito importante, e que eu já referi no início, é perceber se estamos a dizer muitos nãos, se estamos a dizer nãos em demasia. Porque se estamos a dizer muitos nãos, é normal que a criança reproduza o que está a ouvir. Se a criança ouve muitos nãos, o que ela vai dizer será muitos nãos. O não é importante dizermos não à criança e não devemos ter medo de dizer não. O que podemos tentar perceber é se não estamos a dizer nãos que não fazem assim tanto sentido e que podem ser um sim, ou então podemos dizer não, mas acompanhar com um sim. Por exemplo, podemos dizer não, não podemos ir para a rua andar de bicicleta, mas podemos ficar aqui em casa e ir brincar com os teus legos ou ir a pintar com as tintas que tu gostas. Ou não podes andar de bicicleta na rua, na estrada, mas podemos andar de bicicleta aqui no passeio. Ou então, não, tu não podes bater, eu não vou deixar que tu batas, mas tens aqui esta almofada e podes dar aqui uns murros ou rosnar como um leão. Enfim, cada um saberá o que dizer e as opções que lhe fazem sentido oferecer à criança. O importante é perceber se aquele não é um não e não há volta a dar. À partida, tudo o que envolva segurança e saúde não é negociável e aí o não é um não. Mas mesmo no exemplo, por exemplo, da segurança, neste exemplo que eu disse de não deixar a criança ir para a estrada, não é? Andar de bicicleta, que coloca em risco a sua segurança, nós podemos dizer não, eu não te deixo ir andar de bicicleta na estrada, mas podemos ir andar aqui no passeio. Ou seja, estamos a dizer um não e a manter o nosso não, a dar o nosso limite, mas estamos ao mesmo tempo a dizer um sim e a oferecer uma escolha à criança. E muito importante, reconhecer e validar as emoções da criança. Mesmo quando estamos a dizer um não, nós devemos reconhecer, nós podemos reconhecer e validar os sentimentos da criança. Podemos dizer, eu vejo, eu compreendo que fiques triste, que fiques chateado. E mesmo nestas situações em que nós dizemos um não, nós devemos sempre reconhecer e validar as emoções da criança. Dizer um não é incompatível com dizer eu compreendo que tu fiques chateado, eu vejo que tu estás triste, eu compreendo que fiques frustrado de não podermos ir para a rua andar de bicicleta, mas não dá mesmo para ir, eu não te posso deixar ir para a rua andar de bicicleta, está a chover, vais ficar doente, mas podemos ficar em casa, fazer isto ou aquilo, tu decides. Para terminar, gostava de salientar que esta fase dos nãos, estes nãos da criança, fazem parte do desenvolvimento, fazem parte do desenvolvimento saudável, é um comportamento normativo. É sim muito desafiador para nós adultos, mas é normal. Sabendo que esta é uma fase normal do desenvolvimento, podemos, nós adultos, adotar comportamentos que ajudem, que facilitem esta fase do desenvolvimento. Eu dei alguns exemplos, são só exemplos. Vocês, na vossa dinâmica, conhecendo a vossa criança, vão encontrar outras formas de ajudar a criança a lidar com esta fase do desenvolvimento e com todas estas descobertas que estão a acontecer. É o aumento, o incremento da autonomia
da criança e da consciência da criança como ser independente dos seus pais, está a descobrir e a marcar e a testar o seu lugar no mundo. A criança não é má, não está a manipular, não está a querer atacar os adultos. Ela está só a descobrir o seu lugar. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, coloquem gosto, subscrevam o canal, partilhem, ajudem-me a crescer, a chegarmos a mais pais. E até à próxima terça-feira para mais um novo vídeo. Um beijinho e até terça!